Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a ação popular, um dos remédios jurídicos que eu prometi falar para vocês, para o exame da ordem. Já falamos aqui sobre o habeas corpus na seara penal e na seara civil, o que a FGV pode cobrar de vocês enquanto questões objetivas, já que o habeas corpus ele não cai na peça prática, mas em relação à ação popular, a FGV pode cobrar tanto em questões objetivas quanto em peça processual, na segunda fase. Então vamos lá, eu vou falar especificamente dos critérios ali para a adoção da ação popular, tá bom? Vem comigo, eu sou o professor Ricardo Rocha, sou professor de Direito Constitucional e vou explicar a vocês agora esse remédio tão importante para a democracia brasileira, ok? Em primeiro lugar, o que é que a gente precisa saber sobre a ação popular? A ação popular, ela está prevista entre os remédios constitucionais no artigo 5º da Constituição Federal, dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivas, em seu inciso 72. Porém, a sua norma regulamentar é a Lei 4717 de 1965. Ué, professor, ela é anterior à Constituição de 88? Sim, a Lei da Ação Popular, ela foi recepcionada pelo nosso sistema jurídico porque ela tem enquanto objetivo, pessoal, a participação democrática do cidadão eleitor. Então, na verdade, para propor a ação popular, um dos requisitos que a gente tem dentro do remédio constitucional é que o cidadão a propor a ação, aquele que tem mais de 18 anos, ele precisa estar alistado eleitoralmente. Isso quer dizer que ele precisa ter um título de eleitor e estar em dia ali com suas obrigações eleitorais. Então, esse é um dos requisitos mais importantes da peça processual, Então, a gente vai ter ali o cidadão eleitor. Porém, em face de quê? Qual é o objeto dessa ação? Na verdade, pessoal, a ação popular, ela foi prevista na 4717, barra 65, para promover ali, resguardar a coisa pública, E isso não quer dizer efetivamente resguardar valores ou dinheiros públicos. A gente costuma dizer que a ação popular, ela tem por base o artigo 47 da Constituição. A gente tem por base dizer que a ação popular, ela tem o artigo 37 da Constituição Federal, lá em seu caput, que trata dos princípios informadores da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP. Então, a gente tem aí vários requisitos para a ação popular, a base da ação vai ser sempre o ataque a um dos princípios informadores da administração pública, cujo objetivo da ação é anular esse ato lesivo, que pode ser um ato lesivo que atente ali contra a legalidade, contra a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência do ato administrativo emitido ali por agente estatal. Bem famoso, que a gente tem visto agora, é a questão do indulto ao deputado federal Daniel Silveira. Na verdade, indulto ou graça, como eles estão trazido, mas na verdade a graça é um indulto pessoal. E aí, alguns juristas têm dito que ele tem base constitucional, a maioria tem dito que não tem base constitucional, porque apesar de ser privativo do presidente da República, ele precisa seguir ali os parâmetros do artigo 37 da Constituição Federal. Então, não é porque o presidente da República tem ali a privatividade de emissão do decreto, que é um ato administrativo,
que ele não vai observar os outros requisitos, né, impostos ali a qualquer ato administrativo. Então a gente tem, né, o cidadão eleitor que pode fazer esse controle ali dos atos emitidos pela administração pública, né? A base, a fundamentação dessas ações geralmente é com base no artigo 37, né, no ataque a um dos princípios informadores da administração pública, com base, né, no procedimento adotado pela Lei 4717/65. Porém, um lembrete, a própria legislação específica da ação popular, ela diz que vai ser utilizado ali a 13.105, ou o Código de Processo Civil de 2015, né, quando não contrariar as normas específicas para o procedimento da ação popular. Então a gente vai basear, né, no artigo 37, a gente vai basear na 4717/65 e vai basear na Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil de 2015. Professor, e onde é que a gente vai protocolar essa ação? Como eu disse, no mandado de segurança, do habeas corpus, tá? A ação vai depender, né? A competência para processar e julgar a ação depende ali de quem está emitindo o ato administrativo. Então, se for, né, o prefeito, um agente municipal ou um agente estadual, a justiça comum, né, a justiça estadual. Se for um agente federal, a justiça federal ou mesmo o STF. O que importa é saber que o juízo, a competência, ela tem que ser o mais próximo possível do cidadão, sob pena de desestimular ali a participação democrática do cidadão eleitor. Então, a gente viu a distribuição da ação, né, das arguições de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF, que é competente, né, a competência originária para as ações de controle concentrado, e aí questionando, né, a validade ou a constitucionalidade da graça concedida, tá? Mas houve ali, né, a busca da Justiça Federal no estado do Rio de Janeiro, né, na Justiça Federal ali do estado do Rio de Janeiro, para a proposição da ação, que foi julgada extinta, sem resolução de mérito, porque havia ali a prevenção das ações de controle concentrado de constitucionalidade, né, as ADPFs. Então, o juiz não julgou o mérito e extinguiu a ação. Então, o que a gente busca dentro dessa ação? Invalidar o ato. Agora, lembrando aos operadores de direito que na ação popular, diferentemente de outros remédios constitucionais, né, por conta da utilização subsidiária do CPC, a gente vai poder pedir, pessoal, condenação em honorários sucumbenciais, o que é muito importante para nós advogados, né? Não só os honorários contratados, né, pelo nosso cliente, mas também a possibilidade de receber honorários sucumbenciais por conta da utilização subsidiária ali do CPC. Então, a gente vai ter, né, a competência, dependendo ali de quem emitiu o ato, né, pode ser Justiça Estadual, Justiça Federal ou mesmo o Supremo Tribunal Federal. O cidadão eleitor, ele será então o polo ativo dessa ação. No polo passivo da ação, não só quem emitiu o ato, né, mas eventualmente aquele que se beneficiou do ato lesivo ali aos princípios informadores da administração pública. Então, a gente tem esse questionamento ali em relação a quem se beneficiou ou não para poder trazer na ação. Lembrando, né, que o cidadão eleitor, ele não arcará com custas processuais, né, salvo a aplicação de multas se ele utilizar a ação ali, né, em desconformidade com o que diz, o que rege a 4717/65. Então a gente vai ter não a condenação em custas do cidadão eleitor,
mais a aplicação de multa ali por má-fé processual. Professor, mas e se o cidadão eleitor, no curso do processo, abandonar a ação por mais de 30 dias? O que é que acontece? A ação é extinta? Não, né? Se nenhum outro cidadão eleitor ele substituir, né, o cidadão eleitor originário, aquele que manejou a ação, né, o que é que acontece? Se ninguém se disponibilizar a dar andamento a essa ação, o Ministério Público é intimado, enquanto fiscal da ordem jurídica, para substituir esse cidadão eleitor na condução da ação. Então, há essa previsão dentro da 4717, inclusive para o Ministério Público titularizar a ação, acaso nenhum outro cidadão eleitor se disponibilize a substituir o cidadão eleitor originário, aquele que promoveu originariamente a ação. Então, o Ministério Público assume. Isso porque, pessoal, o que está em jogo é a proteção da coisa pública, que nem sempre envolve recurso público, dinheiro efetivamente, tá bom? Então, essa previsão existe, tá? A ação popular, a gente vai ver aqui também a ação civil pública. A ação popular, ela pode ser utilizada ali, né, enquanto objeto, direito ambiental, a questão cultural, a questão de recursos públicos, né, a preservação de recursos públicos, né, então ela tem esse objeto, a ação, e, né, dentro dessa questão da coisa pública, né, que tem interesse coletivo, a ação popular, ela pode ser manejada pelo cidadão eleitor e ela, então, correr, né, tramitar concomitantemente com a ação civil pública, que tem um objeto um pouco mais abrangente, mas que o cidadão eleitor não é legitimado para propor a ação, né? A ação ali seria proposta por outros legitimados lá da 8745/85, né? Que é a lei da ação civil pública. Então, elas podem correr independente de quem propôs a ação primeiro, só que esse juízo ali é o juízo por evento e elas podem correr ao mesmo tempo ali conectadas, tá bom? Então, pessoal, para quem tiver dúvidas sobre a ação popular, é um remédio poderoso, um remédio jurídico poderoso para o controle ali de atos emitidos pela administração pública, né? Então, aquele que causar, por exemplo, prejuízo financeiro à coisa pública, né, a recursos públicos, ele será condenado a ressarcir os cofres públicos. Então, é um excelente instrumento ali da participação democrática, né, da efetivação da democracia brasileira. Espero ter ajudado vocês com a ação popular. Dúvidas, sugestões, deixem aqui, né, nos comentários desse vídeo. Espero que vocês curtam, compartilhem. Agradeço, né, aos ex-alunos, aos meus alunos que têm gostado, têm sinalizado aí pela garantia, né, de continuidade do nosso canal. E não deixem de ativar os sininhos para receber as próximas notificações, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima.